É isso, Monique. Boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente em mais uma live do Esporte Interativo no Facebook. E chama a atenção mesmo, a gente estava curioso para ver os jogadores no campo. A gente está aqui há 2 dias falando sobre exames, sobre testes. Ontem a gente curtiu aí um pequeno spoiler, né, com aquele treino do Danilo, do Gabriel e do Neymar. Agora com um grupo um pouco maior, né? A CBF avisou há uns 20 minutinhos que, enfim, os goleiros estão treinando agora, né? Além dos goleiros, vão para o campo. E antes das 5 da tarde era o combinado. O Neymar de novo, o Renato Augusto, o Fred, o Pedro Jeromel, o Danilo e o Gabriel Jesus de novo, o Tyson, o Felipe Luiz e o Fernandinho. O resto vai ficar só na academia. Mas será um trabalho físico, né? Antes que as pessoas esperem que vai ser um treino tático, enfim, pensando em jogo. Não, a primeira atividade é só física mesmo. É, a galera pode ver pelos campos aí, tem vários cones espalhados, um pouco mais para a direita de onde estão os goleiros. Na coxa, inicialmente havia sido publicado na coxa direita, mas é na coxa esquerda. Não é algo que preocupe tanto, mas como você falou, vai tirar o Douglas Costa da primeira semana, basicamente, de treinos, assim como o Fagner. Então, os médicos, o Dr. Rodrigo não quis falar em possibilidade de corte, acho que isso não existe. Mas, enfim, uma notícia ruim para o Tite nesse começo de trabalho. Certamente vai minar um pouco a sequência do Douglas Costa, que vinha numa temporada muito boa, fim de temporada, aliás, muito bom pela Juventus. Os jogos pela Champions League que ele fez pela Juventus contra o Real Madrid foram muito bons. Mas, enfim, quebra um pouco essa sequência de um cara que tinha uma importância assim dentro do elenco. E até por isso eu acho que o Douglas Costa acabou demorando um pouco mais para confirmar essa vaga na seleção do Tite, né? Quando o Tite já tinha ali uma lista de mais ou menos 14 nomes, 15 nomes certos, o Douglas demorou para entrar nessa lista de nomes certos porque muitas vezes foi convocado e não conseguiu ser testado porque acabou se lesionando e em alguns casos tendo até que sair da lista, né? Então agora ele vai iniciar esse processo também um pouquinho atrás, né, com esse processo de recuperação. A gente falava mais cedo no Melhor Futebol do Mundo, o Vitor Sérgio falava, espera do Douglas Costa um jogador para sair do banco e mudar uma partida caso o Brasil precise, e aí, obviamente, fica essa preocupação para que ele esteja 100% o mais rápido possível, acho que até nos amistosos, não Foi sei. aos poucos ganhando seu espaço e acabou aparecendo na lista final. Então realmente é uma pena, mas as informações que a gente tem é que a situação não é preocupante para a Copa do Mundo. Vai perder a preparação, mas na Copa não há esse tipo de insegurança. Nem ele, nem o Fagner, né? O Fagner está fora da semana de treinos no campo. O Fagner vai passar semana inteira na academia. Quem quiser ver o Fagner no gramado vai ter que esperar os treinos de Londres mesmo. E agora lá no fundo a gente já vê os goleiros trabalhando, o Alisson tá lá no gol agora nesse momento, se destaca porque está com a blusa verde. Os três estão ali trabalhando com o Tafarel e com o Rogério Maia. São os únicos jogadores aqui no campo ainda. Os jogadores que vêm a campo começaram a atividade às 4 da tarde. Iniciaram a atividade lá em cima, no Centro de Excelência. E daqui a pouquinho vão pintar aqui no gramado. A gente acaba de ver o Ederson ali no trabalho. Agora, na sequência, é o Cássio quem vai para o gol. A gente vai mostrando imagens ao vivo do trabalho dos goleiros aqui no campo da Granja Comari. Ontem o Tafarel falava sobre a fase do Alisson na Roma, a fase dele na seleção, o período que ele veio conquistando a confiança, e disse que, pela ordem natural, o Ederson é o segundo goleiro, o Cássio o terceiro, mas que nesse período de treinos e de início de preparação pode ser que alguma coisa mude. Mas o Alisson, obviamente, a tendência é que comece como titular da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo. E sabe que durante as eliminatórias, quando ele começou a firmar esse trio de goleiros, e o Alisson sempre jogando porque não havia brecha, eu imaginava, pela experiência e pela relação de proximidade que há entre Tite e Cássio, que o Cássio era o segundo e o Ederson o terceiro. Mas aí veio o jogo das eliminatórias em São Paulo, com esse grupo de seleção, e de novo, conta com a confiança do técnico, o Cássio acabou atropelando. A gente até brincava aqui fora do ar, né, Monique? Numa eventual final de Copa, vamos supor que o Tite tem um problema emergencial com o Alisson. Ele olha para o banco, precisa de um goleiro que ele tenha confiança para a final da Copa. Ele vai no Ederson, que é o melhor goleiro entre os dois reservas, ou ele vai no Cássio, que é um cara que já provou que para esse tipo de situação é um especialista, construiu a sua carreira com esse tipo de momento. Ainda acho que ele vai de Ederson, mas a presença do Cássio para determinado tipo de situação é muito importante. E a gente está vendo o treinamento dos goleiros agora e o Tafarel exige demais dos caras. Tá frio, tá chovendo e os caras estão pulando de um lado pro outro aí, né? E até fazendo essa brincadeira, a gente falava aqui qual seria a possível escalação no primeiro amistoso contra a Croácia. O Marcelo, Casemiro e o Firmino vão disputar a final da Liga dos Campeões nesse fim de semana
lá em Kiev, vão se apresentar na segunda-feira já em Londres. A participação deles não está descartada. O Fábio foi bem claro na explicação, dizendo que para eles é como se a temporada tivesse sequência. Eles obviamente vão ter um tempo de recuperação até pelo nível de exigência de uma partida como a final da Liga dos Campeões. E aí depois eles vão observar e avaliar para ver a possibilidade da utilização deles no primeiro amistoso no dia 3 contra a Croácia. Mas você acredita que talvez alguns ou os três sejam... Hoje, na seleção brasileira, quem é que vai jogar? Vai jogar o Renato Augusto? Vai jogar o William? Sem o Casimiro, sem o Neymar, você abre espaço para o Renato Augusto continuar jogando. E aí você tem o William, Felipe Coutinho e o Gabriel Jesus. Estou apostando nesse time e acho que para o Renato particularmente é uma chance importantíssima se ela vier, para ele mostrar que tem fôlego ainda para ser titular na Copa do Mundo. Bom, a gente está vendo ainda imagens ao vivo aqui do treinamento dos goleiros, do Alisson, do Cássio e do Ederson aqui no campo da Granja Comari. Daqui a pouquinho um outro grupo estará aqui em campo, como o Zupac falou logo no início da nossa live, um grupo que inclui o Neymar, o Gabriel Jesus, o próprio Renato Augusto que a gente falava agora. A gente vai voltar depois ainda aqui no Facebook do Esporte Interativo para mostrar um pouquinho ao vivo esse segundo momento do treinamento da seleção brasileira com esse outro grupo de jogadores em campo. Então a gente encerra agora a nossa live aqui mostrando o trabalho dos goleiros e logo mais a gente volta para mostrar um pouquinho de Neymar, Jesus e companhia aqui no treinamento na Granja Comari.